Imagine acordar em um dia comum, abrir a janela e perceber que o horizonte mudou para sempre. O céu azul, que por milênios foi o teto inalcançável da humanidade, agora está cortado ao meio. Uma linha prateada, fina como um fio de seda, mas monumental como uma cordilheira de montanhas. Estende-se de norte a sul, desaparecendo na curvatura da terra. Não é uma nuvem, não é um rastro de avião, é uma aliança de aço forjado orbitando a apenas 80 quilômetros acima da sua cabeça. Tão perto que, se você estivesse no topo do Everest, sentiria que quase poderia tocá-la. O mundo parou para olhar para cima. O silêncio é rompido apenas pelo zumbido distante, quase imperceptível, de trens magnéticos subindo por cabos que conectam o solo a essa coroa planetária. A gravidade, aquela velha carcereira que nos prendeu à lama por toda a nossa história, acaba de ser enganada. Não vencida pela força bruta de foguetes químicos que queimam fortunas em segundos, mas domada por uma engenharia tão audaciosa que parece magia. Mas enquanto você observa essa maravilha, uma sombra desliza sobre sua cidade. Um eclipse artificial, e nesse momento, uma pergunta gélida percorre sua espinha. Nós construímos uma escada para o paraíso, ou acabamos de colocar uma coleira explosiva em nosso próprio pescoço? Bem-vindo à era do anel orbital. Se você sente esse frio na barriga diante do desconhecido e quer entender como a humanidade pode se tornar uma civilização estelar, ou se destruir tentando, já clique no botão de inscrição agora, junte-se à nossa tripulação. A contagem regressiva para o futuro já começou e você não vai querer ficar para trás. Para entender a insanidade controlada que é um anel orbital, precisamos esquecer tudo o que Hollywood nos ensinou sobre elevadores espaciais. Esqueça aquelas torres de 36 mil quilômetros, feitas de nanotubos, de carbono, que nem sequer conseguimos fabricar ainda. O elevador espacial clássico é um sonho de materiais impossíveis. O anel orbital, por outro lado, é um milagre da física newtoniana pura. É algo que poderíamos começar a construir amanhã, se tivéssemos o aço, a vontade política e a coragem. A ideia foi refinada na década de 1980 pelo visionário engenheiro Paul Burt, mas o conceito remonta às visões de Nikola Tesla. Imagine uma mangueira de jardim enrolada ao redor da Terra. Se você bombear água através dessa mangueira com força suficiente, ela vai tentar se esticar, ficar rígida e se expandir para fora, certo? Agora, substitua a água por um fluxo contínuo de partículas magnéticas ou um cabo supercondutor viajando mais rápido que a velocidade orbital. É aqui que a mágica acontece. O anel interno gira a uma velocidade alucinante, criando uma força centrífuga que empurra tudo para fora, lutando contra a gravidade. Mas nós envolvemos esse fluxo em uma bainha estacionária, menos uma plataforma imóvel, onde podemos pisar, construir e viver. O anel flutua não por mágica, mas por suporte ativo. Ele se sustenta pelo puro impacto cinético da matéria correndo em suas veias. É uma estrutura viva. Se o fluxo parar, o deus de metal cai. Mas por que arriscaríamos construir uma auréola de milhões de toneladas sobre nossas cabeças? A resposta é simples e brutalmente econômica. Acesso. Hoje, colocar 1 quilo de carga em órbita custa milhares de dólares e exige explosões controladas gigantescas. Com um anel orbital, equipado com elevadores que descem até o solo como raízes de uma árvore titânica, o custo cairia para o preço de uma passagem de trem. Imagine entrar em uma cabine em Quito ou Singapura, sem trajes de pressão, sem treinamento GeForce, apenas um suave zumbido magnético enquanto você sobe. Em 30 minutos, o céu escurece. As estrelas deixam de piscar. Você vê a curvatura da Terra, azul e frágil, não como um astronauta privilegiado, mas como um turista a caminho de um hotel orbital ou um mineiro indo para o tour nos asteroides. O sistema solar deixaria de ser uma fronteira distante e se tornaria nosso quintal. No entanto, a construção dessa besta seria o maior empreendimento industrial
da história da nossa espécie. Não poderíamos lançar todo esse material da Terra. A poluição e o custo seriam proibitivos. Teríamos que minerar a Lua ou capturar asteroides, fundindo metal no vácuo, tecendo o anel no silêncio do espaço. Seria uma obra de gerações, uma catedral tecnológica construída no abismo. E é aqui, no meio desse sonho de expansão, que precisamos fazer uma pausa, porque toda luz projeta uma sombra, e a sombra de um anel orbital é literal e aterrorizante. Se você está gostando dessa viagem mental e quer que o algoritmo te traga mais conteúdos que expandem sua consciência, dê um like neste vídeo. É um gesto pequeno para você, mas um combustível gigante para nós. Agora, olhe para baixo. Para a Terra sob o anel, dependendo da altitude e da largura da estrutura, uma faixa do planeta viveria em um crepúsculo perpétuo, ou sofreria eclipses diários. Se construirmos o anel na linha do Equador, o que acontece com a floresta amazônica? O que acontece com os ciclos climáticos, com a agricultura, com a temperatura dos oceanos nessas regiões? Imagine ser um fazendeiro no Quênia ou um pescador na Indonésia. O anel trouxe energia solar barata. Sim, painéis solares no anel poderiam alimentar o mundo inteiro sem emitir um grama de carbono menos. Mas roubou o seu sol. A geopolítica se transformaria em um jogo vicioso. Os países do anel controlariam o comércio, a energia e o acesso ao espaço. Eles seriam os porteiros do futuro. O resto do mundo, meros espectadores vivendo sob a ponte mais cara do universo. E há o medo primal. O anel orbital é, por definição, instável. Ele requer energia constante para manter o fluxo de partículas que o sustenta. O que acontece se houver uma guerra civil? Um ataque terrorista cibernético que desalinha os supercondutores? Uma falha catastrófica nos sistemas de resfriamento? Não estamos falando de um prédio caindo. Estamos falando de milhões de toneladas de matéria condensada viajando a velocidades hipersônicas, colapsando na atmosfera. Se o anel cair, ele não apenas cai, ele chicoteia. A energia cinética liberada seria comparável a um bombardeio nuclear global. Uma chuva de fogo que circundaria o planeta, incinerando cidades, fervendo mares e criando uma nuvem de poeira que nos mergulharia em um inverno nuclear por décadas. É a espada de Damocles em escala planetária. Construir o anel é um pacto de confiança absoluta entre todas as nações da Terra. Exige uma humanidade unida, madura e pacífica, menos algo que, sejamos honestos, nunca fomos. Contudo, a tentação é irresistível, porque a alternativa é ficarmos presos aqui, neste berço, consumindo os restos de recursos fósseis até que o planeta não aguente mais. O anel orbital não é apenas uma estrada para o espaço, é uma válvula de escape para uma civilização sufocada. Imagine o dia da inauguração, você está na estação central, flutuando 100 quilômetros acima do Pacífico. A gravidade é simulada pela rotação de habitats acoplados. Você olha para fora e vê cargueiros gigantescos partindo para Marte, montados no vácuo, carregando suprimentos para as primeiras cidades vermelhas. Você vê usinas solares captando a luz pura do Sol 24 horas por dia, enviando micro-ondas de energia limpa para as cidades famintas lá embaixo. Você vê a Terra se curando. Com a indústria pesada movida para a órbita, as chaminés desapareceram. As minas a céu aberto foram fechadas, substituídas pela mineração de asteroides ricos em platina e terras raras. O anel, aquela cicatriz de metal no céu tornou-se a artéria que bombeia vida nova para um planeta cansado. O conceito de fronteiras nacionais começa a se dissolver quando visto dessa altitude. De cima do anel, você não vê linhas desenhadas em mapas. Você vê continentes, oceanos e tempestades. A humanidade, forçada a cooperar para manter o anel girando, talvez tenha aprendido, por pura necessidade de sobrevivência, a não puxar o tapete ou o cabo uns dos outros. Mas também é possível imaginar
um futuro distópico, um anel onde a elite vive em estações orbitais de luxo, com ar puro e gravidade perfeita, olhando para baixo com desprezo para as massas que vivem na sujeira e na sombra da megaestrutura. O anel poderia se tornar o muro definitivo, separando não nações, mas classes, os celestiais e os terrestres. A tecnologia é neutra. A intenção humana não construir um anel orbital é o teste final, para saber se somos capazes de manejar o poder de deuses sem a sabedoria necessária. É um projeto que exige que cresçamos ética e moralmente na mesma velocidade que nossa engenharia. Paul Burt sabia que sua ideia era radical. Ele sabia que parecia ficção. Mas olhe para o seu smartphone, olhe para a internet, olhe para a Estação Espacial Internacional. Tudo era magia impossível até o momento em que se tornou banalidade. O anel não é uma questão de si, é uma questão de quando. E mais importante, de quem. Quem terá a audácia de lançar o primeiro cabo? Quem terá o poder de controlar a sombra? No fim, o anel orbital é um espelho. Ele reflete nossa maior ambição e nosso medo mais profundo. Ele nos promete as estrelas, mas nos ameaça com a aniquilação. A verdadeira questão não é se a física permite, mas se o espírito humano suporta. Estamos prontos para cercar nosso mundo com metal para libertá-lo? Ou vamos continuar olhando para o céu, sonhando pequenos sonhos, presos pela gravidade e pelo medo? A decisão talvez não caiba a nós, mas aos nossos netos. Mas o sonho começa agora. E você, viveria em uma cidade flutuante no anel orbital ou preferiria a segurança do solo firme, mesmo vivendo na sombra? Essa é uma discussão que precisamos ter. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Quero ver os melhores argumentos a favor e contra essa megaestrutura. E se este roteiro fez sua mente viajar, compartilhe com aquele amigo que ama astronomia e futurismo. Nos vemos no próximo horizonte.